Olá! Dando continuidade ao programa Verbetografia, estaremos vendo hoje a divisão 5, Argumentologia. O nosso plano de aula de hoje é, primeiro, uma visão geral da divisão, as seções padronizadas, o uso das enumerações verticais dentro da divisão Argumentologia e as seções padronizadas que utilizam-se muito das enumerações verticais, que são a taxologia, a caracterologia, a tipologia e a tabelologia. Para cada uma delas estaremos vendo inúmeros exemplos, para que todos tenham uma noção muito boa de como fazer e como empregar as enumerações verticais nessa divisão. Vamos começar entendendo o que é a argumentologia. A argumentologia é o estudo da técnica de argumentar lógica e racionalmente, capaz de esclarecer um assunto em debate. No nosso caso, o assunto é o tema do nosso verbete. Sinonímia para argumentologia: estudo da argumentação, estudo da exposição de conteúdo, análise da apresentação de ideias, estudo da desconexão do discurso e estudo das pseudo-argumentações. Aquela argumentação, às vezes até usando termos bastante complexos, mas vazias, que de fato não estão acrescentando nenhum conteúdo. Então, o nosso objetivo na divisão Argumentologia, nós já passamos por todas as divisões anteriores, né? Nós já estamos na divisão 5. Então, nesse momento, nós vamos incluir nessa divisão fatos singulares retratando facetas do universo do tema do verbete para compor uma cosmovisão do assunto, se considerarmos que ainda não temos atingido essa cosmovisão com as divisões anteriores. Então, o que nós queremos aqui? Apresentar uma linha de raciocínio ou uma verpom refutando o entendimento comum. E incentivar a controvérsia e o debate é bastante interessante, porque é a base da TARES. Então, a gente tem isso em mente. A gente não vai incluir alguma coisa na argumentologia só para encher linguiça. Nós vamos colocar coisas que, de fato, sintamos que ficaram faltando, depois de termos passado por todas as sessões anteriores. Então, quais são as características da divisão argumentologia? Nós temos uma única seção que é fixa, é a seção exemplologia. E temos padronizadas mais 9 seções, essas, no caso, eventuais. Entre elas, argumentologia, culturologia, curiosologia, transdisciplinologia, taxologia, caracterologia, tipologia, terapeuticologia, tabelologia. Eu anotei em branco aquelas que eu vou estar explicando para vocês hoje. As que estão em preto, exemplologia, culturologia e terapeuticologia, já foram apresentadas anteriormente por outros professores. Além dessas divisões padronizadas, fixas ou eventuais, nós podemos incluir parágrafos adicionais, desde que atendam à necessidade de argumentação, novamente lembrando que possuam um conteúdo significativo. E, em muitos casos, tanto as seções padronizadas quanto esses parágrafos adicionais que a gente sente necessidade de incluir, com outras palavras em epígrafe que não as padronizadas, elas podem incluir enumerações verticais. E esse é um ponto bastante importante que nós vamos estar estudando intensamente aqui hoje. Antes de entrarmos nas enumerações verticais, eu quero dar um exemplo daquelas seções padronizadas que eu falei que ia mostrar para vocês. Elas não são muito usadas, essas seções que eu vou apresentar, mas elas existem. Então, nós temos, dentro da divisão argumentologia, nós podemos ter uma seção argumentologia. Esse exemplo, ele está no verbete trinômio da holomaturidade. Então, nesse trinômio, nesse verbete do trinômio, o professor Valdo achou que era importante ele salientar que o caminho natural da evolução da consciência
o autodiscernimento leva à cosmoética e essa interassistenciologia, que é exatamente o conteúdo, é exatamente o trinômio da aula maturidade. Um outro exemplo é a curiosologia. Essa também é uma seção padronizada eventual. Então, aqui nós temos um exemplo que existe, foi apresentado no verbete conformática, em que foi empregado uma seção chamada curiosologia. Okay? No caso, ela tinha dois aspectos, intrafísico e extrafísico. Temos uma pequena enumeração vertical. Né? Podemos ver que essa seção padronizada, curiosologia, apresentou uma pequena enumeração, 2 itens, né? Exemplificando aquilo que eu estava dizendo. Nós podemos ter nessas sessões somente o texto corrido ou uma enumeração a seguir. Um outro exemplo de seção padronizada é a transdisciplinologia. Essa também é bastante pouco usada, mas aqui temos um exemplo que foi dado no verbete senso de perspectiva. Novamente, nós temos uma enumeração vertical a seguir. Com relação às enumerações verticais da argumentologia, no verbete verbete, o professor Valdo Vieira nos orientou com esses 5 itens. A taxologia seria para classificação e categorias, compõe um terceto, com caracterologia e remissiologia. A caracterologia se destina a perfis, personologia, concessiometrologia, item eventual, todos esses são itens eventuais, tá? A tipologia, destinado para objetos, realidades além da consciência, extraconscienciologia. A tabelologia, um tabelário, uma tabela teste, tabelas, numeração, podendo ter 2 ou 3 colunas. Taxologia, caracterologia, contrapontologia, paralelismos, confrontos, cotejos e contrastes. Então, esse é o universo das enumerações verticais padronizadas que nós vamos estar estudando com mais detalhe a seguir. Para termos uma noção da periodicidade com que aparecem enumerações verticais na enciclopédia, eu apresentei aqui uma pequena tabela para vocês. Foi um levantamento que eu fiz, foi feito quando a enciclopédia tinha apenas 1936 verbetes, mas já dá uma ideia de uso, da incidência dessas seções dentro da enciclopédia. A que mais aparece é a taxologia. Ela aparece em 640 verbetes, daqueles 1936 totais. Então, 33% dos verbetes apresentam uma taxologia, 20% tem uma caracterologia, 4% tem as duas coisas, caracterologia e taxologia. Tabelas, 3%, e tipologia menos frequente, 1%. Definição do que é uma numerologia, essa aula já foi dada para vocês, tá? Eu vou passar muito rapidamente, só para a gente se situar dentro do contexto e a gente não ter que parar para ir olhar aquela aula, mas é jogo rápido, porque isso aqui já foi visto antes. Então, enumerologia é uma técnica didática de feitura e processamento de textos através da enumeração de fatos ou variáveis, centrada na autocrítica e informativa. Essa é a definição que o professor Valdo Vieira nos traz. O estilo científico da numerologia tem 5 itens que eu considero 5 propriedades que eu considero as mais importantes. Primeiro, uma enumeração, ela é sempre precedida, ela começa sempre por uma enunciação. Nesse enunciado são dadas todas as informações de contexto. Frequentemente é seguida da especialidade. Também é declarado o número de itens que consta dessa enumeração. Também é declarado qual a ordem de classificação que está sendo usada. Esse item da enunciação, ele é o item mais importante no sentido de dar uma coesão a toda a enumeração. Então, começamos definindo o contexto, para que depois, quando a gente comece a ler os itens que se seguem, muitas vezes até 400 itens temos na enciclopédia, a gente não perca qual é o foco
daquela exposição que se segue. A exposição ela está centrada no que foi dito no enunciado. Os argumentos, aquela listagem que se segue, são incluídos de um em um. A especificação deve ser sempre rigorosa e minuciosa. Detalhamento é o detalhismo enumerativo. E a pormenorização, a gente procura sempre ter uma exaustividade aplicada. Então, quais são as características que nós temos aqui? É o agrupamento de ideias por classe. Então, toda aquela enumeração que se segue, ela está dentro de uma mesma classe. Claro que essa compreensão de que classe estamos falando foi dada no enunciado que precedeu. Outra característica das enumerações é explicitabilidade, a explicitação das ideias, uma a uma. Um dado que eu acho bastante, uma propriedade que eu acho bastante interessante, é a que a mim pessoalmente mais me atrai no uso das enumerações, é a questão da expansionabilidade. É muito fácil se expandir uma enumeração vertical. Se a gente tem uma nova ideia dentro daquela mesma classe, criamos mais um item. Se tem algum pormenor que nós percebemos que não cobrimos dentro daquela ideia, colocamos um ponto e vírgula e adicionamos horizontalmente mais algum detalhe que tenha ficado faltando. Isso sem fazer uma mexida muito grande nesse texto. É uma coisa natural. Então, muitas vezes começamos uma expansão com 20 itens, 30 itens, e aos poucos, com um olhar mais arguto para o que está acontecendo, para os fatos que nos cercam, vamos tendo novas ideias e vamos chegando à cosmovisão, simplesmente expandindo a nossa enumeração. A questão da exaustividade, que é o que vai nos dar a cosmovisão. Então, temos que ser exaustivo, não podemos deixar áreas de sombra. Não, aquela área eu não gosto muito, então eu não vou, não faz sentido, né? Quando temos um assunto para abordar, temos que ser completos nessa abordagem. A exatidão, tem que haver uma exatidão entre o conteúdo e a forma. Então, muitas vezes é um erro frequente para quem está escrevendo o verbete, a pessoa expandiu a enumeração, colocou mais um item e esquece de voltar ao enunciado para alterar o número de itens total. E a questão da desambiguação é uma questão importante também. Nós não devemos ter ambiguidade na nossa enumeração. Então, quando a gente tem aquela classe que a gente quer dividir por itens, nós devemos ter sempre o cuidado de buscarmos itens e ideias que sejam independentes uma da outra, para que não haja uma ambiguidade, para que uma ideia não se acavale, digamos assim, sobre a outra. Então, procuramos ter a cosmovisão, mas adicionando ideias, não tendo uma interseção de uma ideia com a outra. A ordenação, isso já também foi visto exaustivamente, a mais comum é a alfabética, mas também usamos bastante a crescente, ou a cronológica, a lógica funcional também usamos muito. Para quem quer pesquisar na planilha dos verbetes, aonde estão essas enumerações verticais que eu estou falando aqui, na planilha nós temos uma aba, aqui no final, né? Ficam todas as abas enunciadas, né? Tem uma aba que se chama Enum. Nessa aba, vocês vão encontrar não somente as enumerações verticais, mas também as enumerações horizontais, que são a seção Enumerologia, que foi colocado lá no detalhismo. Lembra? Elas estão juntas aqui. A classe que eu procurei enumerar nessa aba foi a classe das enumerações, independente se elas estavam na seção do detalhismo ou na seção na divisão do detalhismo ou na divisão da argumentologia. Não coloquei todas as enumerações tampouco, certo? Somente as da numerologia e essas que estão na divisão argumentologia. Nessa planilha, as enumerações elas estão colocadas em ordem cronológica, por ordem de apresentação do verbete na tertúlia.
Mas, para nós estarmos estudando melhor as enumerações, o ideal é que nós classifiquemos essa planilha alfabeticamente. Especificamente, a coluna C, que é a coluna que traz o nome da enumeração, nós devemos classificar essa coluna alfabeticamente. No site da Tertúlia, nós temos um tutorial sobre a planilha, como fazer isso. Rapidamente, só para relembrarmos, estamos dentro do Excel, tá? Então, dentro do Excel, nós vamos no ícone classificar, já temos marcado antes uma célula dessa coluna C, vamos em classificar, pedimos para classificar de A a Z. Quando fizermos isso, a gente vê que aparecem inúmeros nomes, né? Abrangência, acréscimos, acumulologia, adaptabilidade, agenda, agentes. Então, vocês veem que as seções não padronizadas, elas são muito comuns, até pela flexibilidade, da necessidade daquele verbete. Mas, se nós corrermos essa planilha até a letra C, vamos encontrar todas as caracterologias, na letra T, seguindo, né, sequencialmente, a tabelologia, depois a taxologia e, por fim, a tipologia, que são o nosso foco aqui hoje. Um detalhe que eu estava esquecendo de falar é a questão dos máximos. Toda divisão, as seções, tem uma maneira de contar o máximo, né? No caso da divisão argumentologia, as seções que são consideradas máximas são aquelas que têm uma numeração vertical contendo, no mínimo, 100 itens. Na introdução da Enciclopédia da Conscienciologia, o professor Valdo apresenta essa listagem, que são 14 verbetes com listagens com mais de 100 itens. Na realidade, são muito mais de 14 verbetes que têm máximo na argumentologia. Só para citar dois, que eu diria que são os recordes, nós temos a cognografia e a Consim Frutariana. A cognografia com 516 grafias, a Consim Frutariana com 400 frutas.